Olá, turma de gestão de destinos turísticos da UFPEL. Essa é a nossa quinta aula e o tópico hoje é a estruturação da oferta turística. Placemaking, sprint design, persona, esses são alguns termos, né, que despontam algumas tendências contemporâneas desse tópico que já tem uma trajetória um pouco mais longa na discussão em relação ao turismo, né, e que tenha vinculado justamente o modo como a gente vai estruturar um destino para que ele faça sentido para o visitante, que o visitante consiga viver ali experiências memoráveis, né? Então, gostaria de começar retomando um pouco a nossa discussão sobre o que é um destino e como é que isso se constrói, né? A gente percebe que tudo, o ponto de partida, o centro do sistema como um todo é o visitante, né? E que o quanto o turismo, diferente de outras atividades, ele tem a sua produção definida a partir daquilo que o visitante faz ou daquilo que o visitante escolhe, né? O que o visitante, digamos assim, um turista escolhe consumir enquanto um hotel, um atrativo, um passeio que ele faz, um restaurante, enfim, é esse agregado que vai formar, portanto, digamos assim, um certo produto turístico personalizado para cada visitante, digamos assim, né? O que é diferente, por exemplo, de outras indústrias, como, não sei se eu pego uma indústria automobilística, por exemplo, né? Em que todo carro é produzido por uma mesma indústria e depois se faz essa distribuição. Então, um ponto importante, né, nesse campo do turismo é sempre considerar a colaboração do visitante nessa construção. Só que, bom, aí a gente poderia se questionar, né, se é o visitante que faz toda essa amarração, digamos assim, e cada pessoa visita um lugar de uma maneira diferente, de acordo com os seus desejos e vontades, enfim, então como é que é possível estruturar uma oferta de turismo, né? E aí a gente lembra um pouco daquela analogia, né, que eu tinha mostrado para vocês em relação às formigas, né? O quanto, por mais que cada um tenha sua individualidade e seus gostos e particularidades, eu tenho certos aspectos que são em comum, né? Certos perfis, muitas vezes, que dá para se traçar, né? E a gente percebe o quanto o turismo ele age a partir dessa informação boca a boca, né? De uma pessoa comentando com a outra aquilo que gostou e o quanto se forma assim uma cultura de viagem, inclusive que é passada, né? Esse aprendizado que ser turista que é passado de geração em geração. Depois, não sei se os pais de vocês levavam vocês para viajar, enfim, como é que funciona, né, isso na cultura de cada família, digamos assim. Então, né, a estruturação do destino nada mais é do que talvez deixar essa trilha um pouco mais facilitada, né? Deixar esse feromônio mais forte, conseguir fazer esse processo de mapear essa experiência do visitante, como é que vai ser isso, né? E facilitar esses diferentes pontos, né? Estruturando o destino, então, para receber os seus hóspedes, né? Isso lembra muito um pouco essas estratégias do varejo, por exemplo, né? Então eu coloquei aqui uma foto, das perguntas, que essa foto de carvão aí do supermercado, né? O quanto o varejo utiliza diferentes estratégias também para, de alguma maneira, induzir o consumo, né? Ou tornar mais eficiente a sua oferta, né? Então, por exemplo, não sei, aprendi a fazer churrasco com meu pai, nunca iria utilizar um acendedor, né, de carvão, enfim, né, porque aprendi a fazer com jornal e tal, mas de repente se eu estou ali, né, vou comprar o carvão e junto do carvão tem esse acendedor, tem a churrasqueira, tem outra coisa, eu posso me perguntar, por que não? Será que funciona? Né? É uma novidade, digamos assim, para mim. Então, isso de colocar as coisas junto, de acordo com as suas temáticas, né, tem um efeito bastante forte, se a gente for pensar as outras estratégias também que o varejo utiliza, né? Uma visita ao supermercado é uma aula de marketing, né? Isso de distribuir os produtos essenciais em diferentes pontos da loja para fazer com que as pessoas circulem, de colocar os mais baratos embaixo, né? Os produtos infantis também embaixo, essa diferenciação dos diferentes postos que tem aí e outras várias estratégias que o varejo inclui para a sua promoção. E por que eu estou falando isso? Né? Porque em relação ao turismo acontece algo que é de alguma maneira parecida, né? Os destinos têm que se colocarem, né, num sentido de que fique fácil buscar informação a respeito deles, né, fique fácil fazer essa escolha por aquele destino, né, e também esse processo de visitação mesmo, né. Então, se o destino às vezes é muito não tem esses diferentes elos, se é difícil de achar informação sobre ele na internet, por exemplo, ou só
por ouvir falar de alguma maneira, as chances que eles têm de ser visitados vão ser bem menores, ou então vão ser visitados, sim, mas por uma demanda muito restrita, muito local, né? Diferente de eu conseguir expandir isso para outros mercados, por exemplo, né? Então, nesse sentido, o modelo clássico do turismo, né, esse da oferta e da demanda, já proposto aqui pelo Claire Gunn, né, na década de 70 lá, o modo como esse visitante vai articular esses diferentes elementos, né, das atrações, do transporte, serviços, a informação que ele vai buscar, a própria promoção do destino, como é que isso vai fazer, né? Então, tudo isso aqui no lado da oferta, né, ou seja, os gestores dos destinos vão procurar articular isso e vender isso para a demanda, né? Colocar isso no mercado disponível para uma demanda, fazer essa comunicação, né? E esse modelo, ele, enfim, um modelo clássico, né? Gerou alguns instrumentos, por exemplo, né? De planejamento turístico, que era um inventário turístico, por exemplo, né? Então, o que seria um inventário turístico? Seria eu realizar uma pesquisa de diagnóstico do meu destino, um levantamento, né, um diretório em que eu buscasse elencar ali, então, todos os fatores vinculados ao turismo que eu teria no destino, né, ou seja, fazer um levantamento de todos esses elementos aqui da oferta, né, para, a partir de então, eu fazer essa promoção à minha demanda, né, ou eu, enfim, verificar, por exemplo, o que estava faltando ali, né, de repente sugerir alguma coisa, enfim, né, mas de eu ter esse controle de como que está essa oferta, né, para fazer essa veiculação da demanda. E esses inventários, então, foram muito estimulados, né? Por exemplo, no Ministério do Turismo tinha um formulário próprio, que era esse, um Invitur, né? Que, enfim, na década de 90, até os anos 2010, 2011, por aí ainda se trabalhava muito com isso, né? E esse sistema, se diria, então, que seria a primeira parte, né, de um planejamento turístico, fazer um inventário para eu ter a noção do que existe ali, para, a partir de então, eu estabelecer outras estratégias, fazer um plano de ação, enfim, né? Então, o inventário seria a base disso. E se dividiria em 3 categorias, né? Infraestrutura de apoio ao turismo, serviços e equipamentos turísticos e atrativos turísticos. Então, para cada elemento desses, né, eu teria enfim, essa pesquisa buscando esmiuçar, né, tudo que tinha no destino, por exemplo, em relação aqui a sistema de saúde, quais eram os pontos, se existia pronto-socorro, se não existia, o hospital que existia, qual era o endereço, enfim, né, uma ficha para cada um desses elementos aqui, né. E esse inventário, né, ele depois era criado um sistema, o próprio Ministério tinha um sistema em que alimentava essa base de dados, né. Então, os próprios gestores estaduais e municipais tinham um pouco esse controle. Então, a gente tinha uma base de dados única, digamos assim, né, em relação aos serviços e atrativos, enfim, turísticos do país, e com base naquilo, então, poderia enfim, se oportunizarem, né, talvez oportunidades para investidores, ou, inclusive, quando eu ia, existia um repasse de recursos, né, o inventário era um primeiro ponto para saber se existia já uma trajetória de investimento em relação ao planejamento do turismo, né? Mas esse tipo de instrumento, né, ele acabava tendo um certo problema, que era justamente o que essas pesquisas, muitas vezes, elas demandavam muito, né? Equipes em campo, coletando uma série de informações, enfim, né? Uma gama de recursos bastante elevada para conseguir fazer tudo isso. E o resultado disso não era tão exitoso, assim, digamos, né? Não era tão eficiente, porque essas informações rapidamente envelheciam, né? Ou porque muitas vezes ficava tão centrado na coleta dessas informações, mas não se pensava muito bem qual seria o passo adiante, né? O que fazer com tudo isso. Então, eu tinha lá aquele bloco de inventário, né, catalogado já, páginas e páginas, mas como articular isso, estruturar isso em uma oferta turística era um ponto que era o próximo passo que muitas vezes ficava faltando, isso acabava envelhecendo e acabava desarticulando os atores depois, né? O pessoal ficava desacreditado, enfim, né? E esse próprio sistema acabou sendo descontinuado, né? Ele existe ainda, mas não se continua, né? No ar. E
Um pouco por que disso, né? A gente vai perceber, voltando lá de novo, né, ao texto que é a nossa primeira aula, o quanto ele estava centralizado nesse modelo de destino aqui, né, em que eu teria um gerente do destino, as diferentes companhias, enfim, e as diferentes companhias comunicando diretamente com os seus clientes, né? Então, um modelo em árvore bastante hierárquico, digamos assim, né? Em que o controle como um todo, né, fica na mão desse gerente do destino, né, o que seria a DMO, né? E a gente nota o quanto isso é diferente de um modelo contemporâneo, que o mesmo artigo traz, né? O quanto eu tenho uma diferença de público, né? Que não estou mais falando aqui de um turista genérico, né? E o quanto eu não estou mais centrando na oferta, como era o caso desse modelo do inventário, que, né, estaria centrado na figura do gerente do destino, né? Mas se eu for perceber, passar a centrar no meu cliente, digamos assim, ou no visitante, a gente vai ver que cada pessoa tem necessidades diferentes, tem expectativas diferentes em relação ao destino, né? E que, na verdade, eu tenho, num mesmo local, num mesmo destino, diferentes possibilidades de visitação, né? Que aquele modelo de estruturação da oferta turística muitas vezes não dava conta, né? Porque ele estava muito centrado nesse tipo ideal de um turista genérico, né? O que até, enfim, continua existindo, faz sentido, muitos destinos se estruturam assim, né? Mas é algo que de alguma maneira evoluiu para outras possibilidades também, né? Então a gente tinha, por exemplo, dentro dessa oferta mais clássica, assim, esses destinos de sol e praia, né? Em que eu tenho essa combinação ali, hotel, aéreo, né? Algum passeio local, enfim, né? E que competem muito em termos de preço, né? E cuja distribuição é muito centralizada nas operadoras de viagem, né? Porque conseguem comprar em escala, enfim, né? E o quanto isso é diferente, por exemplo, de um outro modelo, né, que é esse apresentado aqui pelo site do Visit Florida, né, em que eu tenho diferentes ideias de viagem, né, para diferentes tipos de turistas ou de passeios, por exemplo, alguém que está procurando aventura, alguém que está procurando patrimônio, férias em família, né, viagem em público LGBTQIA+, enfim, né, então o quanto esse tipo de oferta turística aqui está estruturada pensando esses diferentes públicos, essas possibilidades desses diferentes públicos, né, mais pautada nesse modelo aqui, né. Claro, uma coisa que eu não mencionei, mas uma grande transformação que aconteceu, né, nisso tudo foi a internet, né. Então, o quanto antes essa informação, a coleta dessa informação aqui era uma coisa importante, mas ao mesmo tempo também era porque a informação era escassa, né. E hoje em dia, com ferramentas como o próprio Google, o TripAdvisor, né, o próprio Google Earth, que nos mostra essa série de elementos, assim, o quanto essa informação ela fica mais fácil, né, e ela tem um acesso mais fácil a um público, o conjunto do público, né, e o quanto a partir disso, então, talvez a gente possa ir estruturando, passar para o próximo passo, né, para a estruturação da experiência turística e não mais do inventário de saber o que tem em cada destino, né? Então, aqui, essa é a diferença.